Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Olá, meus caros ouvintes e amigos conservadores do Brasil. Eu me chamo Aramis de Barros e falo com vocês diretamente do litoral sul do Brasil, desde a simpática cidade de Navegantes, na costa norte de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo à 7ª edição do Burkecast, seu bate-papo semanal que promove uma reflexão saudável sobre diversos temas de interesse do público conservador. Burkecast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, a sua plataforma de ensino online, onde você encontra um abrangente material de reflexão sobre temas ligados à guerra cultural, movimentos revolucionários, metapolítica, mundo ocidental, geopolítica, entre outros assuntos. Acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto Conservador no endereço burkeinstituto.com e escolha ali o módulo de estudo do seu interesse. Não se esqueça de que os episódios do Burkecast estão disponíveis online pelas plataformas YouTube, SoundCloud, Instagram, Spotify e iTunes. E está também disponível agora na programação da Shockwave Radio. Acesse shockwaveradio.com.br, baixe o app da Shockwave e acompanhe as entrevistas do Burkecast todas as segundas-feiras, às 21 horas. Se você gostar do conteúdo, por favor, deixe o seu like e o seu comentário e aproveite também para compartilhar esse bate-papo com seus amigos. Muito bem, nessa 7ª edição do Burkecast, eu tenho o grande prazer de receber um convidado muito conhecido nas redes sociais. O seu canal no YouTube, Seminário Crítica e Crise, já conta com cerca de 10 mil inscritos e é um canal que eu recomendo para os nossos ouvintes pela riqueza e pela profundidade da reflexão ali apresentada. Ele mora em Salvador, Bahia, é bacharel em Direito e em Ciências Sociais, é mestre em Sociologia, é palestrante, escritor e autor de livros e artigos. Ele também é coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Dom Pedro II. Para conversarmos sobre o tema pandemia e controle populacional, eu tenho a grande honra de receber no Burkecast o nosso convidado de hoje, professor Oswaldo Bastos. Seja muito bem-vindo, professor Oswaldo. Agradeço muito o seu carinho em nos atender para esse bate-papo super interessante e super relevante para os nossos dias. Sua palavra inicial, por favor. O prazer e a honra são toda minha e eu poder participar com o Burke Instituto Conservador e ajudar nesse trabalho que nós fazemos, né, de divulgar o chamado pensamento conservador, né? Que, na verdade, sumariamente, é uma oposição ao pensamento revolucionário que há muito tempo vem se expandindo no mundo, tomando conta do mundo e revertendo todo o modelo de sociedade que levou séculos para ser construído, né? Perfeitamente, professor. Professor, eu gostaria de começar fazendo uma pequena digressão aqui, nessa primeira pergunta, a partir do encontro que tivemos aqui no Burkecast com o professor Ricardo Felício há cerca de umas 2 semanas. Nós estivemos aqui conversando sobre as interfaces entre duas expressões globalistas, ou 2 vias de expressão globalista. O movimento ambientalista, já bastante conhecido, e aquele agora que nós poderemos classificar como uma espécie de movimento sanitarista em escala global, né? E, em resumo, o que nós refletimos ali pode ser descrito em 9 pontos, que eu vou apresentar rapidamente aqui para o nosso ouvinte, deixando o 10º justamente como como essa primeira pergunta para o senhor. Então, quando olhamos o movimento ambientalista e agora esse sanitarista, nós vemos algumas interfaces interessantes entre eles. Por exemplo, em primeiro lugar, ambos trabalham com a propagação de um cenário apocalíptico. Segundo lugar, ambos se valem da implementação do pânico ou de um medo em escala global. Em terceiro lugar, ambos são profundamente cientificistas. Não científicos, mas cientificistas. Em quarto, ambos contam com a propaganda de
homens multibilionários, que, curiosamente, não são experts nas respectivas áreas onde eles estão propagandeando, né? Por exemplo, no movimento ambientalista, nós tínhamos Al Gore, que não era especialista em climatologia, por exemplo. E agora nós temos Bill Gates, que também não é nem virologista, nem epidemiologista, mas é um cara da área de TI. Em quinto lugar, ambos movimentos demonstram um viés totalitário, porque tentam calar as vozes dissidentes. Em sexto, ambos os movimentos recebem gigantesco financiamento de fundações e elites globalistas. Ambos os movimentos. Em sétimo lugar, nós podemos dizer que ambos querem impor ao mundo soluções globais que são produto de cenários abstratos ou frutos de modelos matemáticos probabilísticos, tanto no aquecimento global como agora no cenário pandêmico, né? Em oitavo lugar, ambos acreditam que o homem tem um poder, ou goza de um poder de submeter as forças da natureza, essas forças em escala global. O movimento ambientalista pensa assim com respeito ao clima planetário, e agora o movimento pandêmico, ou o movimento ligado a esse sanitarismo, pensa assim em relação à capacidade do homem deter vírus ainda desconhecidos, né? Em nono e último lugar, ambos sugerem que a vitória sobre a respectiva ameaça global está condicionada à ação de entidades salvadoras supranacionais, por exemplo, a ONU e as suas agências, como a OMS. Então, eu vou deixar o 10º ponto com uma pergunta para o senhor. O senhor acha, já que é público e notório que o movimento ambientalista advoga pelo controle populacional, o senhor acha que o controle populacional também é advogado por esse movimento sanitarista, e isso poderia ser o nosso 10º ponto de interface entre ambos os movimentos? O que o senhor acha? Bom, eu vou responder e depois fundamentar minha resposta, né? Sim, claro que sim. Pois não. Você colocou pontos muito importantes, e eu te peço até que, se eu não passar por algum deles, você depois me coloca aí, me faz o alerta. Veja bem, vamos começar para a gente organizar as ideias e o conhecimento. Independente de fé religiosa, independente de qualquer coisa. Eu tenho sempre chamado a atenção para o fato de que nós temos uma questão que eu chamo atenção, que é a formação do pensamento moderno, né? De modo geral, eu criei um conceito no último livro que eu lancei, a questão teológica. O pensamento moderno, a chamada filosofia moderna, se comumente chamamos, ela surge fundamentalmente, né, tentando trazer respostas supostamente racionais para toda a tradição filosófica e teológica que chegou até a Idade Média. Isso é extremamente importante para as pessoas entenderem, né? Como eu já disse, independente de fé religiosa, de quem nos escuta. O pensamento moderno, ele se forma assim. Ou seja, ele se forma numa perspectiva de oposição à Bíblia, né? O próprio movimento iluminista, lá no século XVIII, né, o enciclopedismo, a enciclopédia, ela surge com a ideia de que seria possível trazer explicações científicas ou cientificistas, como você muito bem está chamando, se opondo às explicações teológicas da Bíblia. Então, daí surge o movimento enciclopedista, que tenta colocar a Bíblia de canto, né? A Bíblia como um livro supersticioso, né? Por isso que, a partir daí, esse racionalismo moderno, né? Essa ideia do homem iluminado pela razão, que vai ganhar o seu apogeu com o movimento iluminista no século XVIII, e que também se destacou muito a França, né? Muito bem. Então, é a partir daí que começa, para que as pessoas saibam quanto tempo tem essa luta desse pessoal, né? É muito tempo.
né? Eles estão tentando, e isso se a gente ainda for pegar lá, né, é, 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 as heresias nos concílios, né, aquela coisa toda, e aí o caminho é mais longo ainda. Né? Mas para ser mais objetivo, então essa formação do pensamento moderno, ela vai começar a criar os fundamentos, digamos, racionais, por isso iluminados, daí porque o iluminismo, né, para que o homem ganhasse uma autonomia. Então você tem aquela transição marcada pelo Renascimento, né, em que nós saímos do teocentrismo, né, para o antropocentrismo. Né? Esse fenômeno do antropocentrismo, nós estamos vendo ele, digamos, evoluindo, se é que nós podemos chamar assim, até hoje. As raízes estão lá. O homem como o centro do universo, o mundo a partir da perspectiva e do entendimento humano e da razão humana. Né? Então, a partir daí, você vai, como eu já disse, você vai formando as bases. Né? E quando chega ali no século XIX, particularmente no século XVIII e XIX, né, você tem, digamos, o ponto máximo dessa elaboração intelectual. Então começa ali, eu acho muito interessante que as pessoas pesquisem isso. Né? Começa ali, então, uma cada vez mais clara, né, oposição ao cristianismo, ao catolicismo em particular. Né? Por que o catolicismo em particular? Né? Primeiro porque o catolicismo é ele que vai arregimentar tudo aquilo que, todas aquelas tendências, todas aquelas instituições, todos aqueles reinos, impérios, enfim. O catolicismo que vai, a Igreja Católica que vai fazer, criar esse amálgama e fundar, digamos assim, a civilização ocidental. E, além disso, a Igreja Católica ela tem uma questão muito importante que torna ela alvo desse ataque, a hierarquia. Né? Então, o pessoal vai atacar a Igreja Católica. Se você observar lá a Revolução Francesa, a Igreja Católica era o principal alvo da Revolução Francesa. As pessoas pensam, aqui no Brasil particularmente, o pessoal fala que os líderes da Revolução Francesa foi Rousseau, Voltaire, Montesquieu, e isso é um engano terrível. Um dos grandes mentores da Revolução Francesa se chama Marquês de Sade. Né? Toda a Revolução Francesa, de fato, ela estava fundamentada nas ideias, nos escritos das publicações do Marquês de Sade. Né? E daí, por que Marquês de Sade? Porque o pessoal percebeu com essa evolução dessas ideias, eles perceberam que, né, para quebrar esses valores cristãos bem difundidos pelo catolicismo, principalmente o protestantismo depois passa a ter um papel significativo nisso, mas principalmente o catolicismo, era preciso efetivar primeiro, antes da Revolução Política, a chamada Revolução Sexual. Então era preciso fazer o homem voltar aos instintos, principalmente as massas, voltar aos instintos, porque essa condição instintiva, ela dota o homem, o ser humano, de uma violência, uma agressividade, algo que é próprio dos instintos, necessária para a efetivação da revolução. Então, só a partir do momento em que as pessoas pegassem armas, que as pessoas protestassem, que as pessoas tivessem hábitos de vida, por exemplo, naquelas reuniões intelectuais que eles faziam no século XVIII, na França, isso foi muito comum, todas elas acabavam em orgia sexual. Era um rito comum, né? Quebrar com as tradições daquela educação cristã, católica, as tradições,
Então o pessoal começa a investir nisso, né? A investir nisso de provocar a revolução sexual, porque através da revolução, e por isso o Marquês de Sade, ele é o expoente da Revolução Francesa, e não o Montesquieu, o Rousseau. Esse pessoal já vai fazer parte da segunda fase, que é a Revolução Política, né? Então, quando chega no século XIX, essas ideias estão melhor estruturadas, e elas começam a ganhar um novo perfil, digamos assim, né? E nesse sentido, o movimento ambientalista ele nasce ali. O movimento ambientalista ele não é uma invenção do século XX, nem uma invenção recente do final do século XX, do século XXI. O movimento ambientalista ele nasce no século XIX. E ele tem uma perspectiva fundamental, né? No sentido de se opor à Bíblia. Porque toda essa oposição à Bíblia não é simplesmente, eu vou deixar de seguir a Bíblia e eu vou seguir aqui o cientista. Não. Existe se as pessoas estudarem, elas vão poder perceber que na mesma proporção que ocorre esse ataque, essa chamada questão teológica, esse ataque, né, por diversas vias, ao cristianismo, ao catolicismo, né, essa contestação da herança da filosofia grega, ocorre o aparecimento e o crescimento de dois movimentos importantes que estão unidos, que é o luciferianismo e o satanismo, né? São perspectivas um pouco diferentes, mas que resultam na mesma coisa. Então você tem um mundo que vai ficar vivendo entre Cristo e anticristo, né? O que é de Deus e o que é de Lúcifer, né? Então a dicotomia começa aí, né? E esse movimento ambientalista, que, como eu estava dizendo, que ele surge no século XIX, ele visa fundamentalmente contestar a Bíblia, né? Ora, não foi Deus que criou homem nenhum. O homem veio lá, não sei da onde, e evoluiu, e passou por climas e tal, não tem nada a ver com esse negócio de Bíblia, que o homem veio do barro, tomou um sopro no nariz, que isso é mito, é mitologia, né? E nesse sentido, inclusive, o Charles Darwin ele tem um destaque importante, né? Esse pessoal, eles não estavam ali por acaso. Eu vou entrar nesse navio aqui para dar um passeio e de repente eu descobri que tem uma ilha que... esses acasos contados, principalmente na literatura brasileira, no mundo acadêmico brasileiro, eles nunca existiram. A coisa sempre foi muito bem articulada. Esse pessoal pertencia a grupos de sociedades secretas, né? As pessoas pensam que isso é teoria do complô e não tem nada disso, né? Daí porque você tem o esoterismo com S e o esoterismo com X. Porque o esoterismo com S era exatamente aqueles conhecimentos que esses caras iam desenvolvendo, né, e que deveriam ficar dentro dessas organizações. Mas só que era preciso levar alguma coisa para fora dessas organizações, até para contaminar as massas. Daí, então, porque o esoterismo com X, exo, para fora, né? E aí, aos poucos, esse pessoal vai soltando ali uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Aí vão surgindo essas novas crenças, digamos, neognósticas, né? Essa adaptação do gnosticismo, que envolve muito o movimento ambientalista. O movimento ambientalista ele é gnóstico por excelência, né? O próprio pensamento moderno ele é uma tradução, digamos, filosófica do gnosticismo. Então você começa a ter todo um mundo sendo preparado para se opor a todos os valores bíblicos e particularmente cristãos, né? Que foram difundidos e que adentram também a Idade Moderna, né? E que chegam, inclusive, aos nossos dias.
Então é preciso quebrar isso. É preciso quebrar isso. E o movimento ambientalista, ele termina sendo uma saída, falando em tempos mais recentes, ele termina sendo uma saída, uma estratégia para o que essas chamadas elites globalistas, que participam desses círculos, né, secretos, reservados, para esse intento delas de criar, de fato, concretizar esse mundo anti-Deus, anticristão. Né? E eles já vinham tentando. Né? Você pega ali pelos anos 70, né? A chamada Guerra Fria. Né? O problema da bomba atômica. Cuidado, porque de repente o mundo pode se acabar com a guerra atômica. Né? E aí todo mundo ficava preocupado e tal. Mas o pessoal percebeu que esse tal desse apocalipse atômico, né? Ele não estava contaminando as pessoas. As pessoas não estavam muito preocupadas com isso. Vamos falar aqui, por exemplo, nós, brasileiros da América Latina. Bom, se tiver um apocalipse atômico, quem é que vai jogar bomba atômica aqui? Para quê? Mas nem bomba atômica tem, aquela coisa toda. Então o pessoal viu que tinha que ter uma outra perspectiva, né? Tinha que ter uma outra narrativa apocalíptica para que pudesse contaminar todas as pessoas. E aí vem aquela máxima que está muito frequente hoje, né, para quem pesquisa sobre essas questões, né? Para problemas globais, soluções globais. Né? Então, de fato, o clima, uma vez que surge essa narrativa de que a Terra está se acabando, porque tem muita gente, né? Então todos estão envolvidos nisso. Né? O sul-americano está envolvido nisso, o africano está envolvido nisso, o asiático está envolvido nisso, não só as grandes potências europeias, Estados Unidos, etc. Então, com essa questão do ambientalismo, eles conseguiram tudo que era necessário. Eles conseguiram trazer o gnosticismo, o anticristianismo para o seu apogeu e conseguiram criar uma narrativa apocalíptica de que o mundo está se acabando e todo mundo vai, se a gente não tomar uma atitude, todo mundo vai morrer. Né? Muito bem. Fica claro aí, né, como marco, para quem quiser adentrar mais sobre esse assunto, fica um marco muito importante, que é o surgimento do conceito de bomba populacional, aí meados da década de 60, 65, 66. O senhor se refere ao livro Population Bomb, do Paul Ehrlich, né? De 1968, né? Isso. Né? Então, o que é que acontece? Aí começa esse conceito da bomba populacional. As teorias já estavam em andamento. Né? Essa narrativa já estava sendo construída. Mas sempre aparece aquele trabalho, aquele livro ou um artigo que vai se tornar um marco. Né? Então, duas coisas. Quando aparece essa questão da bomba populacional, dois outros movimentos, eles ressurgem. Eles não apareceram ali. Eles ressurgem, que são movimentos que aparecem, inclusive, no século XIX. Quais são eles? O feminismo e o ambientalismo. Né? Se você prestar atenção, né, nas tais coincidências, que não são coincidências, você vai ver que a publicação feminista nos anos 60, ela estoura. Né? Então, por quê? Por que vai haver esse financiamento de publicação de livros feministas? Né? E sempre o feminismo teve como pauta principal o quê? O aborto. Né? E existia uma pauta inicial do movimento feminista, que começa lá inclusive o próprio Marx e Engels vão fundamentar isso, né? Que é a questão do casamento. Para o marxismo, o casamento teria sido a primeira experiência de luta de classe.
né, onde a mulher ela seria explorada pelo marido. E não só isso. Para o marxismo, a mulher ela tinha que ser uma prostituta. Né? Ela tinha que ser uma mulher vulgar. Por quê? Isso está lá escrito. Né? A Sagrada Família, por exemplo. Ele repete muito sumariamente isso no manifesto, mas para quem quiser estudar. Por quê? Porque o catolicismo vai ter como ícone da figura da mulher quem? Maria, Nossa Senhora. Né? Então era preciso criar uma imagem de uma mulher oposta a essa. Então, de uma mulher pura para uma mulher impura. Para uma mulher, de uma mulher recatada para uma mulher vulgar. Enfim. Né? E só que o Marx diz o seguinte, e o Engels ele diz o seguinte, a mulher ela tem que ser uma prostituta, só que ela não pode ser uma prostituta casada, porque na condição dela de prostituta casada, ela é uma prostituta explorada. Ela tem que se separar. E separar, acabar com o casamento, seria uma questão extremamente importante, exatamente para a destruição da família. Da família, como a gente chama, a família tradicional, que tem nas suas bases, né, exatamente os valores cristãos inseridos pelo catolicismo. Então você tem que quebrar isso. Daí porque então veio o feminismo e retoma a questão da revolução sexual. Desse movimento feminista surge uma dissidência, que é o LGBT. Né? O LGBT ele surge dentro do movimento feminista, né? com feministas homossexuais, gays. É uma dissidência lá dentro. Então está fechado. Então nós já temos aí o retorno, né, da revolução sexual. Tudo em oposição à Bíblia. Né? Mas aí a retomada desse movimento ambiental, como eu estava dizendo antes, ele se torna importante porque ele contamina a todos. Né? Muitas vezes, independente, é o chamado dito conservador. Né? Vamos falar assim. Ele também acha que, quem sabe, ele está comendo muita carne e essa carne está prejudicando o planeta, porque o planeta tem muito boi comendo grama e essa grama destrói florestas e esse ciclo perverso ele está contribuindo para isso porque ele está comendo muita carne. Aí ele deixa de comer carne e vai ser vegano. Então você vê que eu estou dando aqui um exemplo assim, bem, para você ver que essa questão ambientalista ela pode contaminar todo mundo. Perfeitamente. Ela pode contaminar todo mundo. Por mais, até mesmo as pessoas que se julgam, que procedem mesmo da forma mais conservadora. Por isso que o movimento feminista e a sua dissidência, o movimento LGBT, não seriam suficientes. Eles se tornaram peças fundamentais. Por quê? Porque eles promovem a revolução sexual. Né? Mas aí o movimento feminista ele vai trazer uma questão, né, que é importante, dessa questão da revolução sexual. Não só com relação ao perfil da mulher, mas a questão do aborto. Porque impediria, né, ou impede, né, o nascimento. Então daí porque tanta obsessão em dar à mulher o direito de abortar. Né? Exatamente porque isso seria uma política extremamente importante. Né? Eu dei uma palestra outro dia aqui na Câmara de Vereadores, há uns meses atrás, onde eu mostrei rapidamente o aumento percentual de aborto nos países que legalizaram o aborto. Ah, não, vamos legalizar o aborto porque o problema é que ele é proibido. É sempre esse discurso, né? E você, tá bom, então vamos legalizar o aborto, descriminalizar o aborto, tal, daqui a pouco 300%, 400% de aumento de aborto. E é isso que eles querem. Né? Então, o movimento ambientalista, como eu estava dizendo, ele vai fechar o circuito. Porque ele vai dizer, olha, tem muita gente
E qual é bem a lógica do movimento ambientalista? Bem, a lógica. A lógica é a seguinte: nós estamos consumindo, e por esse consumo nós estamos destruindo o planeta. Para salvar o planeta, nós temos que parar de consumir. Bom, mas vamos parar de consumir como? 8 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Como é que nós vamos parar de consumir? Não. Então você elimina a gente e evita que nasça. Né? Então, como você fala assim, né? Não é só uma interface. É um conjunto mesmo. É um conjunto, é um plano estratégico que envolve diversas metas a serem alcançadas, realizadas, desenvolvidas para alcançar o objetivo final, que é a dominação total do planeta, a dominação total do homem. E esses caras, esse pessoal aí, como você bem falou, esses milionários, aí tem livros escritos sobre isso, né? Tudo aqui que eu estou falando, o pessoal pode pesquisar e estudar. O pessoal que chegou um momento que eles viram o seguinte: por que concorrência capitalista? Por que Adam Smith? Por que não Karl Marx? Né? Por que eu vou ficar investindo em indústria, em concorrência? Né? Aquela coisa de que eu vendo para o seu país vende para o meu, e a gente vai compensando a nossa balança comercial. Você pode simplesmente tomar conta do seu país e roubar toda a riqueza que tem no seu país, transformar seu povo num povo escravo para trabalhar para mim. Né? Então, por que Adam Smith? Por que não Marx? É interessante, professor, porque John D. Rockefeller dizia que a competição é pecado, né? Isso, exato. Então por que isso? Né? Então é muito simples. Se você pegar todos os países que se instalou o comunismo, eram países prósperos ou em fase de prosperidade. Né? Se você pegar lá a União Soviética, né, você vai entender bem, né, um estudo mais apurado sobre, né, a Rússia, ela está em ascensão industrial. Perfeito. Só que a Rússia tinha riquezas, a Rússia tinha... Né? Então, o que é que os caras vão fazer? Os caras vão bancar um monte de marginal, todos eles, inclusive, passagens mesmo, cumprindo pena. Marginal, não estou aqui fazendo um adjetivo simplesmente pejorativo. Né? Integrantes de seitas, né? O pessoal fala do anarquismo. O anarquismo é uma seita. É uma seita satânica. Não? O comunismo não é uma filosofia política. O comunismo é uma seita. E se você pegar lá e comparar, existem diversos estudos que mostram essa comparação. O Marx e o Engels, quando eles constroem a doutrina comunista, eles constroem para e passo o cristianismo. Para e passo. Uma coisa vai se opondo à outra. É uma coisa diabolicamente inteligente. Diabolicamente inteligente. Então eles vão lá e destroem aquele país. Né? Se você olhar Cuba era um país que tinha alguns índices de desenvolvimento econômico melhores do que os Estados Unidos. Aí você vai lá e destrói Cuba. Né? Se você olhar a Etiópia, o pessoal fala da Etiópia. Né? Vamos falar da Etiópia até porque o diretor da OMS é um etíope. Né? Exato. A Etiópia ficou conhecida por aquelas cenas, aquelas imagens terríveis, né? Aquelas pessoas famintas, crianças passando fome, esquálidas. Né? Aí o pessoal bota a culpa no sol. Não tem nada a ver com o sol. A África sempre teve muito sol, a América Latina sempre teve muito sol. Não tem problema de sol nenhum. Aquela fome ali, ela é decorrente de duas, digamos, como é que eu posso dizer? Duas forças que penetram conjuntas na Etiópia para destruir um país secularmente cristão. Exato. Né? Quais são essas forças? Né? O islamismo e o comunismo.
Quando o islamismo e o comunismo entram, quem são aquelas pessoas que estão morrendo de fome? Quem são aquelas pessoas que tiveram suas imagens divulgadas, né, para o mundo todo? São exatamente etnias que não se submeteram ao islamismo e ao comunismo. O castigo deles foi morrer de fome. Né? O genocídio, aquilo ali não foi acidente da natureza, aquilo ali foi um genocídio. É bem diferente. Então eles vão construindo essa narrativa, eu digo, em função de. Não há mais necessidade, você tá vendo, nós estamos assistindo a sessão da tecnologia, isso já havia previsão desde os anos 90, já existiam estudos feitos mostrando que o sistema industrial, vamos dizer assim, que o pessoal chama de capitalista, o sistema industrial ele não precisava mais de pessoas para trabalhar do jeito que estava. Você tem estudos nos anos 90 mostrando que o sistema, lá anos 90, que o sistema capitalista já podia dispensar 70%, 80% da sua mão de obra. Né? Só que não havia ainda um contexto para que essa exclusão fosse feita. Né? Então agora aparece essa nova estratégia, né? Com de colocar esse vírus em cena, né? Repetindo, fortalecendo essa narrativa apocalíptica, porque, como eu tenho dito em muitos dos meus vídeos, né, é através do medo que as pessoas se submetem. Né? Então é preciso amedrontar, é preciso humilhar, é preciso degradar a pessoa, desmoralizar a pessoa, né, para que ela possa se submeter com mais facilidade a todos os ditames autoritários que nós estamos vendo desde a prisão de um surfista na praia até um inquérito do Supremo que, como se viu hoje aí, a Polícia Federal entrando na casa de diversas pessoas e processo de impeachment de presidente, processo de impeachment de ministro. Então, é uma repressão que ela corta toda a estrutura da sociedade. De baixo para cima e de cima para baixo. E a coisa está funcionando. É isso. Professor, o senhor acha, o senhor de certa forma já tocou nesse assunto, o senhor acha que seria possível nós aceitarmos tão docilmente o que tem sido imposto sobre nós em nome desse combate à pandemia, sem que antes fosse instaurado esse clima de pânico absoluto? E o senhor acha que seria possível implementar esse pânico nessa escala tão grande sem que houvesse uma ação direta da mídia e de alguns setores da chamada ciência? De forma alguma. De forma alguma. Nós tivemos ali a gripe suína, que matou muito mais, e a gente tinha notícias. Se você me perguntar, o que é que você sabe da gripe suína? Eu não sei nada. Mas eu fiz uma live segunda-feira com um vereador, ele, brincando com ele, eu estou me tornando um especialista em epidemiologia, entendeu? Porque a gente fica pesquisando, acompanhando, até para poder rebater essa narrativa apocalíptica, né? Tem que se fundamentar, e aí eu fico lendo as coisas, vendo os vídeos de médicos falando, contestando esse uso de máscara indiscriminado, que isso faz mal à saúde das pessoas, enfim, né? Então, olha lá, compare lá com a gripe suína. Tuberculose mata 1 milhão de pessoas por ano no mundo. Né? Pois não. Esse ano, eu estava vendo uma estatística ontem, esse ano já morreram no Brasil mais de 300 mil pessoas por problemas cardiovasculares. Você está entendendo? Então, você não tem esse pânico. Né? Você não tem esse pânico. Então, não vamos sair de casa porque tem tuberculose matando todo mundo. Né? Então, você não tem esse pânico. Mas você tem um vírus que ele tem o seu perigo, mas você tem um remédio que já tem uma cura de mais de 90%, inclusive em idosos, né? Mas esse remédio não pode ser utilizado, porque a indústria farmacêutica quer que você use o outro mais caro. E está sendo demonizado, né, professor?
Um remédio, exatamente, né? Um remédio, você falou bem, demonizado. Um remédio há mais de 80 anos, que em determinadas regiões do Brasil as pessoas tomam, às vezes, quase que diariamente. Um soldado que está lá na Amazônia, ele toma cloroquina quase que diariamente, entendeu? Para ficar no meio daquele mato ali, sem pegar doença. E agora, vem aquele pânico de efeitos colaterais. Quer dizer, você libera a droga, mas não pode usar cloroquina porque tem efeito colateral, entendeu? É um negócio assim muito louco, né? São diversas contradições que fazem parte da narrativa revolucionária, porque eles querem causar confusão na nossa mente. Né? Quem identifica isso como nós identificamos, discernindo mesmo uma coisa da outra, ótimo. Né? Mas por que causa o medo tem um impacto muito grande na mente das pessoas? Porque elas ficam confusas. Então, um diz que pode usar cloroquina, o outro não, diz que não. Na verdade, por via das dúvidas, eu não quero não. Hein? Né? Um diz que é para ficar em casa, outro diz que tem que sair, tem que tomar sol, tem que respirar puro. Por via das dúvidas, eu fico em casa. E por aí vai. Né? O medo é paralisante, né, professor? Exatamente. Essa confusão mental criada por essas narrativas faz com que as pessoas se submetam. Professor, em 1995, teve um episódio muito significativo para o pessoal que estuda esses assuntos ligados à construção da nova ordem mundial. Houve um jantar com embaixadores da ONU e estava presente ali um desses figurões importantíssimos desses clãs e dessas elites globalistas, David Rockefeller, falecido há não muito tempo atrás, né? E nesse jantar ele disse uma frase que ficou celebrizada, né? Então eu vou abrir aspas aqui para aquilo que David Rockefeller falou nessa ocasião. Ele disse o seguinte: estamos no limite de uma transformação global. Tudo de que precisamos é de uma crise certa. Então, com essa crise certa, as nações irão aceitar a nova ordem mundial. Agora, a minha pergunta para o senhor, professor Oswaldo, seria precipitado nós dizermos que a crise pandêmica que nós estamos, ora, vivendo, né, ela reúne os elementos, digamos assim, essenciais para essa esperada crise certa de que falou David Rockefeller, ou nós devemos esperar alguma coisa maior ainda? O que o senhor acha? Eu entendo que essa foi uma primeira experiência. Eu Certo. entendo que essa é uma primeira experiência. Né? É uma experiência em nível global e é uma experiência em nível local. Observe governadores e prefeitos, eles estão sempre testando. Né? Perfeito. Então, eu vou fazer um lockdown no bairro tal, na cidade tal. Ali eles vão testando, a chamada engenharia social. Qual foi a reação, como reagiu, o que é que precisou para conter essa reação. Então, são experiências locais e globais. Até porque eles não podem ainda, digamos, efetivar o plano deles 100%, porque ainda existe um elemento importante aí contra esse projeto, que é o número populacional. Certo. Né? É o número populacional. Então, e esse número populacional significa proporcionalmente reação adversa. Então você vê que em todos os países está ocorrendo uma reação contrária, adversa a essas imposições, independente do que as pessoas acreditam. As pessoas podem nunca ter ouvido falar em nenhum desses assuntos que nós estamos tratando aqui. Mas só o fato delas ficarem já dentro de casa, esse confinamento já está estressando tanta gente, comércio quebrando, desemprego, e só por isso as pessoas já estão reagindo. Então, eu não vejo ainda o contexto ideal para que eles realizem, efetivem 100% desse projeto. Agora, que isto aí está sendo uma grande experiência para o que vem depois, isso aí não tem a menor dúvida. Perfeitamente. Aí você vê a entrada da China no Brasil, você vê a China
comprando o Brasil, como disse Bolsonaro, né, que ele temia a negociação com a China, porque a China não queria comprar do Brasil, ela queria comprar o Brasil. Né? A China hoje ela já tem 35% da nossa distribuição de energia. A China hoje ela pode criar um blackout aí e depois dizer que a culpa foi do sistema, que entrou o vírus no computador, e vai ficar por isso mesmo. Né? A China está comprando, eu falei isso em vídeos anteriores no meu canal, a China está comprando as grandes cooperativas produtoras e distribuidoras de alimentos, grãos principalmente. Né? Para que isso? Para vender no Brasil? Claro que não. Eles vão vender isso para fora. Eles vão levar para a China. Eles estão atrás de alimento para levar para a China. Exato. Entende? Então, nós vamos ter, no melhor dos mundos, nós vamos ter um problema inflacionário no Brasil. Porque, como eu disse e repito, o feijão que está custando R$8, ele pode vir a custar 80. Perfeitamente. A China não está comprando feijão para abastecer nossos mercados. Está comprando feijão, soja, feijão, grão, para abastecer o mercado deles. Então, o nosso cenário, ele não é um cenário que possa ser, digamos, otimista. Né? E isso... Mas tudo isso faz parte do processo, porque é importante que tenha guerras, é importante que tenha doenças, é importante que as pessoas que tenha aborto, é importante que tenha uma série de coisas. Isso vai diminuindo. E a guerra é um grande negócio. A guerra é um grande negócio para eles, para essa elite globalista. É um grande negócio em termos de dinheiro. A guerra é a maior indústria do mundo. Uma guerra, ela move um circuito econômico quase que imensurável. Né? E, além disso, atinge o objetivo maior deles, é diminuir a população. É diminuir gente. Então, vamos matando. Há um projeto deles, né? Há um projeto deles com relação à África, há um projeto deles de diminuir ao máximo a população africana em todos os países. Não é por acaso que a África é repleta de ditaduras. Não é por acaso. Aí ficam aqueles intelectuais orgânicos, bancados por essa própria elite globalista, dizendo que o problema está lá no século XIX, colonialista, ficou com aquele saudosismo histórico, desviando a atenção das pessoas para a realidade. A África hoje é praticamente um continente dominado por ditaduras para exterminar a população africana. É o continente mais rico do planeta. Perfeito. Rivaliza em algumas coisas com a América Latina. É o continente mais rico do planeta. O que eles fizeram em Angola, por exemplo, né, com o comunismo em Angola, aquilo ali é uma experiência. Depois, agora, África do Sul, mais recentemente, né, com o próprio Mandela ali, aquela coisa. E vai. E eles vão eliminando. Aí sim eles vão poder efetivar o projeto de dominação. Perfeitamente, professor. Queridos amigos do Burkcast, estamos conversando com o professor Oswaldo Bastos, bacharel em Direito em Ciências Sociais e mestre em Sociologia, sobre o tema pandemia e controle populacional. Já temos transcorridos 48 minutos desse bate-papo super importante e relevante para os nossos dias. Não se esqueça de deixar o seu like e também de compartilhar o conteúdo com os amigos. Professor Oswaldo, nós temos tempo ainda para mais uma última questão. O senhor mencionou aí a participação da China em toda essa situação atual, com ou sem pandemia, mas enfim, a China já está aí envolvida nessas questões já há muito tempo aqui, em muitas questões ligadas ao Ocidente. Se o projeto da nova ordem mundial de fato estiver sendo avançado em nome dessa luta contra o vírus chinês, no seu entendimento pessoal, como resultado disso, quão semelhantemente ao modelo, esse modelo totalitário, tecnocrático chinês, será essa nova ordem mundial a ser implementada, na sua opinião? Veja bem, a China
ela é o modelo comunista que teve o melhor acabamento. Né? O pessoal tem muita confusão em relação a isso. Pessoal, né? O próprio Marx e o Engels diziam, no prefácio do manifesto, eles já diziam, o comunismo tem que se adaptar, senão ele morre. Né? E a começar do próprio Mao Tse Tung, né? Mao Tse Tung ele aproveitou a experiência da Rússia e fez o comunismo a partir dessa experiência. E o Mao Tse Tung, no livro vermelho do Mao Tse Tung, que foi a Bíblia da Revolução Cultural Chinesa, ele já fala ali que a China ia caminhar para o desenvolvimento da agricultura e da indústria, e ia ser um país próspero, na visão deles, prosperidade na visão deles. Né? Esse projeto é antigo. E agora, com essas. Então, a China tem uma grande experiência, porque a China, ela tem diversas etnias, são diversos povos que estão ali amarrados por uma ditadura. É um tanto igual a Iugoslávia, né? Então, o que acontece? Eles têm diversas experiências. Como é que você consegue controlar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas? A China tem a maior experiência de controle populacional do mundo. E isso não começa com a tecnologia, isso começa com a fome, com a prisão, o julgamento arbitrário, com a ausência de direitos fundamentais, trabalho escravo. Então, o empresariado ocidental caiu igual um patinho. Igual um patinho. Né? A China abriu para o capitalismo. A China não abriu para o capitalismo nada. A China nunca foi nem será capitalista. A China precisava de um processo de industrialização. Como foi feito com Lenin 2 vezes, inclusive bancado pelos Rockefellers. Exato. Né? Precisava de um processo de reindustrialização do país, que eles fizeram, inclusive, com muito mais sabedoria, esperteza do que o Gorbachev e o Boris Yeltsin fizeram na Rússia. Aproveitaram, inclusive, essa experiência. Né? E aí, o que acontece? Atraíram o capital ocidental, que foi, através do quê? Exploração do trabalho escravo. Ninguém fala isso. Os caras foram para lá atrás de exploração do trabalho escravo. Atrás de trabalhador que trabalha 14, 15, 16 horas por dia para ganhar $100 por mês. E que não pode reclamar. Entendeu? Exato. Senão vai para os campos de reeducação, que é o nome que eles dão a campo de concentração. Entendeu? Então os caras foram atrás disso. Só que com isso fizeram o quê? Por que caíram como patinhos? Porque o circuito produtor, a logística do circuito produtor, ficou em parte dependente da China, porque estava no território dele. Olha o que o Japão fez agora. Olha o que a Austrália está querendo fazer. Né? Tirar a Samsung vai sair da China e vai voltar para o Japão. Por que a Samsung saiu da China e foi para o Japão? Desculpa, saiu do Japão e foi para a China. E por que isso? Que mistério é esse? Né? Aí agora os tais capitalistas, espertalhões ocidentais, estão vendo a armadilha que caíram. E quem pode está tirando sua indústria e trazendo de volta para casa. Quem não pode... Né? Então, eles têm uma série de experiências, né? Essa coisa de... não, mas essa indústria aqui é chinesa, autenticamente chinesa. Quem foi que fez o capitalismo ressurgir na Rússia, ex-União Soviética? As máfias russas. Eu já expliquei esse vídeo, as máfias russas. Por que aparece Putin, um oficial da KGB? Para botar ordem na casa. Porque aqueles mafiosos que se tornaram empresários, os caras estavam com um poder enorme, aí Putin chega e começa a jogar ali no brinquedo, vai prender um, o outro se exila, o outro morre, desaparece e tal, aí botou ordem na casa. O chinês aprendeu isso. O que é que o chinês fez? Tá bom, pessoal da máfia chinesa, vocês vão criar empresa, mas no conselho de cada empresa vai ter gente aqui do nosso serviço secreto aqui compondo o conselho. Ou seja, não existe empresa privada na China no sentido que nós conhecemos no mundo ocidental. Por isso que quando nós vendemos uma empresa brasileira para uma empresa chinesa,
Nós estamos vendendo, na verdade, para o Partido Comunista Chinês. Ou seja, Exato. nós estamos sofrendo agora, o mundo ocidental sofreu um primeiro golpe, uma primeira armadilha, que foi de ir para lá, atrás de trabalho escravo. Não satisfeitos, os espertalhões ocidentais capitalistas, e também políticos, estão vendendo agora, dentro da sua própria casa. Já não estamos mais indo para lá. São eles que vêm para cá e compram na nossa própria casa o nosso patrimônio, que passa a ser literalmente deles. Deles quem? Partido Comunista Chinês. Então, quando eu digo que a China tem hoje, é detentora hoje de 35% da nossa distribuição de energia elétrica, eu estou dizendo que o Partido Comunista Chinês é dono de 35% da nossa produção e distribuição de energia elétrica. Ou seja, a nossa soberania ela está descendo pelo ralo. Né? Então, a China, e aí vem por último, a questão da tecnologia. Né? Eles desenvolveram uma tecnologia que eles nunca criaram nada, tudo pirateado dos Estados Unidos. Russo e chinês nunca criou absolutamente nada. Tudo pirateado, a começar pela bomba atômica. Tudo pirateado dos Estados Unidos. Eles são experts nisso. Né? Mas o que acontece é que chegaram nesse nível de tecnologia, essa highway por aí vai. Né? Então hoje você tem a identificação facial. A primeira experiência já está sendo feita no Brasil, você vê lá o Dória, fazendo rastreamento das pessoas pelo celular. Então já estão acostumando aqui no Brasil as pessoas a serem monitoradas, é para o seu bem, é para a sua saúde, para proteger a sua vida, sempre jargões altruístas, porque se você é contra a vida, poxa, peraí, você é contra a vida, o que é isso? Entendeu? Né? Então, o movimento revolucionário, ele tem isso, é o chamado politicamente correto, né? Ele tem isso como uma praxis. Então, a China, ela vai está vivenciando, está implementando um processo de expansão do comunismo que, infelizmente, muita gente, muita gente que eu julgo preparada, que eu admiro, que eu respeito, muita gente preparada não está conseguindo enxergar isso. Quando enxerga, não enxerga com os devidos detalhes. E qual o problema disso? É disputa de quem sabe mais, quem sabe menos? Não, não é disputa nenhuma. A questão é a seguinte, nós precisamos abrir sempre os olhos para difundir esse alerta. Entendeu? Difundir esse alerta, mostrar o que está acontecendo, para que as pessoas possam se articular, para que as pessoas possam reagir, para que as pessoas não se submetam ao medo. Tá certo? Tá bom, eu não estou indo para a praia, eu moro em Salvador, eu não estou indo para a praia. Tá certo? Eu não estou indo para a praia, mas eu não estou com medo. Eu não estou indo para a praia, eu não quero confusão, tal, mas eu saio para trabalhar todo dia. Entendeu? Não tem essa. Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas não podem submeter o medo. Para isso, elas precisam entender o que está acontecendo. Daí, porque eu trabalho como esse de vocês, o meu, o do outro lá, todos nós, é importante essa divulgação, essa difusão, para que as pessoas tenham a oportunidade de aprender o que está acontecendo. Perfeitamente, professor. Excelente, excelente. Foi muito edificante para nós. Professor, nós temos aqui um minutinho final e eu gostaria de pedir que o senhor pudesse falar rapidamente, nesse minuto final, sobre o seu trabalho, o seu canal no YouTube com o Seminário Crítica e Crise. Por favor. O seminário, ele surgiu de uma experiência com os meus alunos em sala de aula. Eu tinha alguns alunos que, eu dando aula nos cursos, assim, curso de direito e tal, eles diziam, pô, professor, eu quero saber isso, eu quero aprender isso, e como é que é isso, eu quero me aprofundar nisso aí. E a sala de aula, infelizmente, hoje não é um lugar onde você possa se aprofundar nas coisas. Né? E aí a coisa foi acontecendo, e terminou surgindo esse seminário, que era uma forma que eu tinha de poder expandir mais, falar mais o meu conhecimento, levar para as pessoas os meus conhecimentos, sem estar preso àquelas amarras próprias do mundo acadêmico. E surgiu, se desenvolveu, né?
tive muito apoio dos meus alunos, a ajuda dos universitários, né, como a gente fala, né? Uhum. Devo muito a eles, até o mesmo conhecimento de tecnologia, que eu não tinha nenhum, né? Devo muito a eles. E foi surgindo, e foi se desenvolvendo, e está se desenvolvendo bem. Poderia ter um melhor desempenho se não fosse as perseguições nessas redes sociais, né? O YouTube ele tira inscrição, uma série de coisas, enfim. Mas está indo, está se expandindo. É um canal que roda aí em alguns países, segundo o próprio estúdio, né, do YouTube. E é isso, eu vou tocar para frente. Não tenho medo, não. Eu vou tocar para frente. Ótimo, professor. Parabéns pelo seu trabalho. Professor Oswaldo, nós estamos chegando ao fim desse 7º episódio do Burkcast, que foi extraordinário, muito elucidativo para o público conservador. Quero agradecer a sua disponibilidade, esse tempo que o senhor separou para estar conosco e compartilhar do seu conhecimento e da sua experiência. Queria deixá-lo com uma breve palavra final. Eu que agradeço, uma honra para mim. E assim, Aramis, sempre que você quiser bater um papo desse comigo, eu estou à sua disposição, é só a gente marcar, eleger um tema aí, a gente marcar, e vai ser sempre uma honra estar aqui com os seus ouvintes, com os seus seguidores do Burke Instituto Conservador, meus seguidores também do seminário, enfim, a gente pode fazer sempre essa parceria aí, eu estou sempre à sua disposição, é só você mandar um recado pelo WhatsApp que a gente combina. Perfeitamente, professor, com certeza nós convidaremos o senhor para estar conosco, porque há muita coisa ainda a ser discutida sobre isso, né? Então, muito obrigado, professor. Deus abençoe a sua vida e até uma próxima ocasião, hein? Até. Amigos conservadores do Brasil, mais uma vez, o meu muito obrigado por seu prestígio ao Burkcast. Os episódios do Burkcast estão disponíveis nas plataformas online da sua preferência, YouTube, Instagram, Spotify, SoundCloud e iTunes. Acompanhe também o Burkcast pela frequência da Shockwave Radio, no endereço shockwaveradio.com.br. Se você gostou do conteúdo, por favor, acesse e compartilhe com seus amigos. Eu espero encontrá-lo novamente no próximo episódio do Burkcast. Não se esqueça do recado bíblico muito importante em 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês.